Então, pessoal, mais uma vez, boa tarde a todos. Então, hoje vai ser a nossa quarta aula, né, do curso de Álgebra Linear Aplicada. Na semana passada, nós fizemos o primeiro bloco. Deixa eu receber aqui mais uma pessoa. Na semana passada, nós fizemos o primeiro bloco de aplicações, né, envolvendo a sequência de Fibonacci. Hoje, vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci, tá certo? E hoje vamos seguir o combinado tradicional da nossa aula. Eu vou apresentar algumas coisas teóricas, né? Na parte inicial, deve ficar em torno de uma hora e pouquinho. Aí depois eu vou dar mais um tempinho de cerca de uma hora para vocês, que eu acabei de colocar há poucos instantes antes da aula, os 4 materiais correspondentes a essa semana. Quais são os 4 materiais? Os slides, que nós vamos discutir aqui, não é? Apresentar e discutir aqui juntos. Tem um material teórico, que é baseado nos slides, tá certo? Um material escrito, teórico. Tem uma lista, que vai ser a lista de número 7 do nosso curso, que hoje só tem 3 questões. Aliás, tem 2 questões, se não me engano, 2 questões, que são as questões que nós vamos discutir hoje aqui durante a aula, né? Eu vou apresentar a teoria para vocês durante a primeira hora, aí eu vou dar aquele intervalo, cerca de 50 minutos, uma hora, para vocês conhecerem as questões e tentarem, e cerca de uma hora depois, aí nós vamos voltar na terceira e última parte da nossa aula de hoje, para discutir essas questões. E tem um quarto material, que são as questões para casa, né? Lembrando que essas questões para casa, elas devem ser entregues. Como nós já vamos hoje para a quarta aula, é bom colocar em dia as questões até esse ponto, certo, pessoal? Então, essas questões que eu postei há pouco tempo, que são correspondentes à aula de hoje, vocês podem enviar no Google Sala de Aula até a próxima, tem lá a data, até a próxima quarta, que é o dia 9, ok? E quem por acaso ainda não entregou as questões das semanas anteriores, então aproveite essa semana até o dia 9, tá certo? Eu vou permitir dessa vez até o dia 9, quem não entregou, passa para poder entregar e ficar tudo em dia. Lembrando que essas questões, elas compõem a nota, tá certo, pessoal? Então, não deixem acumular. Aí, a partir da semana que vem, que vai ser a quinta semana, aí nós vamos fazer a cobrança durante a semana seguinte, tá certo? Então, até o dia 9, entregar as atividades correspondentes às 4 primeiras aulas. Aí, a partir da semana que vem, aí vai ser, eu vou cobrar toda semana. As listas serão bem menores, por exemplo, a lista de hoje, a lista de casa, ela tem apenas 3 questões. As primeiras eram mais longas, né? Tinham 10 questões, porque eram correspondentes ao assunto, digamos assim, base da teoria. Então, eu queria que vocês exercitassem um pouco mais. Mas essas, a partir de hoje, as listas já são menores, tá certo? Ok, pessoal, podemos começar então a nossa primeira parte da aula. Vocês querem perguntar alguma coisa, algum comentário, alguma sugestão? Fiquem completamente à vontade, tá certo? Para sugerir e também para comentar qualquer coisa do assunto, da disciplina, enfim. Estamos abertos a sugestões e qualquer tipo de questionamento, tá certo? Pode se sentir à vontade para fazê-lo. Então, pessoal, eu vou começar hoje ainda utilizando, num pedacinho de tempo da aula, o material dos slides da aula 3, porque lá ficou uma questão, né, que nós não resolvemos, não deu tempo de resolver na aula passada. Eu vou começar com essa questão e, em seguida, aí eu vou passar para o material novo, que é o material dos slides correspondente à aula 4. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, inicialmente, vamos trabalhar com os slides da aula 3. Vai ser só um pedacinho
É uma questão que faltou. Então, acredito que começou a aparecer aí para você, não é já? Para vocês? Aparecendo aí, pessoal? Aula 3, a sequência de Fibonacci. Tá sim, professor. Tá Tá ótimo. aparecendo sim, professor. Então, vamos lá. Então, eu vou passar aqui rapidamente, né? Mais uma vez, sempre eu lembro, no início de cada aula, a qualquer momento, vocês podem me interromper, tá certo? Falando. Quem tiver sem microfone, coloca no chat algum questionamento. Caso eu não responda, é porque eu não vi, mas outra pessoa que estiver com o microfone pode me falar, por favor, porque quando eu vou passando os slides aqui, eu coloco a tela cheia, até para ficar melhor para eu ver aqui, e eu acabo sem observar o que é que está acontecendo no chat, tá bom? Então vamos lá. Na aula passada, pessoal, nós introduzimos a sequência de Fibonacci, que é uma famosa sequência numérica que foi introduzida, historicamente, ela foi estudada pelos indianos e até mesmo pelos gregos antigos, mas ela tomou corpo, ela foi introduzida de maneira, digamos, oficial em um livro por volta de 1200, né, pelo Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci. Então, nós fizemos aqui um pouco de história, né, aqui sobre a sequência, que tinha o Fibonacci, apresentamos a sequência. Deixa eu receber aqui alguém que está chegando aqui na sala. Vou colocar aqui. Deixa eu receber aqui essa pessoa que está chegando. Pronto. Então, nós apresentamos a sequência de Fibonacci no Liber Abaci, que é o livro do Fibonacci, né, de 1202, ele introduziu a sequência motivando, tá certo? Com esse problema do número de casais de coelhos, nós falamos isso aqui também. Falamos, pessoal, sobre o custo. Deixa eu colocar aqui mais alguém chegando. Nós falamos também sobre o custo operacional para se obter o termo N, né, o Fn da sequência de Fibonacci. Você poderia obter o termo N utilizando força bruta. Nós comentamos naquela aula que se você quiser obter o Fn utilizando força bruta é você calculando os termos de 1 a 1, né? Seriam necessárias n-1 operações aritméticas. Aqui eu dei um exemplo, né? Se eu queria calcular o F4, eu precisei de 3 operações, foram 3 adições, ó, 1, 2, 3, né? E de um modo geral, nós comentamos que por indução, você poderia provar que se você quiser obter o termo Fn da sequência de Fibonacci, você teria que realizar n-1 operações. Se o n for pequeno, não tem nada demais, né? Se eu quiser obter o F6, eu faço 5 operações. Se eu quiser obter o F10, eu faço 9 operações. Mas para o n, para um valor de n grande, isso pode ser bastante dispendioso, bastante trabalhoso, né? Se eu quiser obter o F1000, aí eu vou ter que fazer 999 operações. E assim por diante. Para N muito grande, o número de operações é muito grande. É fácil, mas é muito grande. Nós costumamos dizer que é computacionalmente caro, né? E foi feita uma pergunta se não se poderia obter o Fn de maneira mais rápida. Nós vimos que sim, né? Aí foi quando a álgebra linear entrou na jogada, que foi através dessa matriz, né? Nós mostramos que através de potências dessa matriz você consegue obter o Fn de maneira mais rápida. Eu partia dessa matriz, fazia aqui umas certas multiplicações que nós já comentamos na aula passada. Se por acaso alguém não assistiu à aula passada, tá certo? Ela já foi, não sei se o pessoal já colocou no YouTube do NES, mas se não, está sendo colocada nesses dias. Você pode ou pegar para revisar, quem já assistiu, ou pegar para ver pela primeira vez quem ainda não assistiu. Lá nós explicamos todo esse cálculo aqui, não é? Que através dele nós conseguimos achar o Fn utilizando a potência de ordem n da matriz M,
sendo que essa matriz M é uma matriz fixada aqui, né? A matriz que tem a primeira linha 1 e a segunda linha 1, 0. Vale a pena lembrar, pessoal, que fazer a potência da matriz não é fazer a potência dos seus elementos. Não é. Se eu quiser calcular a matriz M elevado a N, não é calcular 1 elevado a N, 1 elevado a N, 1 elevado a N, 0 elevado a N. Não é. Calcular a potência N da matriz é multiplicar a matriz M por M, por M, por N, N vezes. Que não dá o mesmo resultado se eu elevar cada elemento a N. Inclusive, esse problema, não sei se eu comentei na aula passada, esse problema de calcular a potência N de uma matriz, ele vai voltar a ser tratado aqui no nosso curso. Meados do curso, nós vamos introduzir uma ideia que é a ideia de autovalores e autovetores, que são ferramentas bastante adequadas quando você deseja calcular a potência enésima de uma matriz. Como nós ainda não temos essas ferramentas, né, que eu falei de autovalores e autovetores, por enquanto, calcular a potência M elevado a N, né, é você multiplicar a matriz M, ela, N vezes. Que não é a mesma coisa de elevar a N os seus elementos. A resposta não dá a mesma. Aí nós fizemos aqui um custo de operação, né? Fizemos aqui, isso era para ver quanto custava multiplicar uma matriz 2 por 2 por outra 2 por 2. Quando você multiplica duas matrizes 2 por 2, o custo operacional são de 12 operações, faz 8 multiplicações e 4 adições, então um custo de 12. E nós vimos, através de um processo, que no caso da matriz A elevado a N, tá certo? O custo operacional ele era 12 vezes a parte inteira do log de N na base 2. Por que isso aqui? De onde veio esse log de N na base 2? Porque você pega a matriz, você que tem A elevado a N, se N for par, você pode escrever A elevado a N como sendo A elevado a N sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa de A elevado a N sobre 2 vezes A elevado a N sobre 2, certo? E se você repetir isso várias vezes, você vai procurar quantas vezes o 2 está dentro do N, não é? Como fator. E isso vai dar exatamente o logaritmo de N na base 2. Como são 12 operações por cada multiplicação, então o número total de operações, é claro que isso é um número médio, né? Um número estimado de operações, é 12 vezes esse logaritmo. Aí fizemos aqui algumas contas, né? Em alguns casos particulares, certo? Tudo isso foi visto na aula passada, por isso que eu estou passando rápido, tá, pessoal? Estou só relembrando. Ok? E depois, o final da aula passada, nós fizemos a seguinte pergunta. Será que não dá para obter o Fn como uma função de n? Porque seria muito melhor. Não é? Eu posso calcular o Fn fazendo várias adições. Nós já comentamos, inclusive, hoje, que para obter o Fn, nós precisaríamos fazer n menos 1 adições. Poderíamos obter o Fn por esse truque das matrizes, né? Utilizando aquela potência de matrizes, mas o ideal mesmo seria ter uma fórmula do Fn em função do n. Fn é igual a uma coisa que depende de n, aonde se você quiser o F1000, você substitui o n por 1000 e faz as contas. Nós vimos que a resposta é sim, existe uma fórmula que dá o Fn em função de n, lembrando que Fn é o Fn da sequência de Fibonacci, é o termo de índice n, né? Nós mostramos que na sequência de Fibonacci, o Fn ele é por essa fórmula muito bonita. Eu recebi mais um aluno aqui, que é a chamada fórmula de Binet. Ela expressa o Fn em função de n. E essa fórmula realmente, como eu comentei na aula passada, ela é muito surpreendente, né, pessoal? Aparecem aqui esses estranhos números elevado a n aqui, onde n é exatamente o mesmo n que está no Fn. Se eu quiser calcular o F100, é só colocar no lugar do n 100 aqui. Qualquer n, 100 é apenas um exemplo.
Ok? Então, nós deduzimos essa fórmula, houve uma demonstração, aqui, ó, tudo detalhadinho. Eu já corrigi, pessoal, os errinhos que eu tinha percebido de digitação durante a aula passada, né? A cada aula, eu estou produzindo esse material pela primeira vez. Eu não tenho esse material de cursos anteriores. Portanto, sempre estão ocorrendo erros de digitação, às vezes erros de conta também que eu fiz errado, eu vou corrigindo. E na semana seguinte, eu subo tudo lá para o Google Sala de Aula já corrigido. Todos os materiais até esse momento já estão lá atualizados. Atualizei pouco antes da aula de hoje, tá certo, pessoal? Então, quem ainda não pegou, é bom pegar. E quem já pegou, seria bom pegar até de novo, porque essas edições de hoje, elas já estão todas corrigidas, tá certo? Então, fizemos a dedução era um pouco longa, né, pessoal? E chegamos à expressão do Fn. O Fn era dado por aquela expressão que era a fórmula de Binet. Tudo bem? E foi exatamente nesse ponto onde nós paramos, pessoal, a aula da semana passada. Tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês nesse momento. Tá certo, meus amigos? Todo mundo. Eu não expliquei de novo, eu só fiz um resumo aí, assim, uma diagonal, né, do que foi visto na aula passada. Quem, por acaso, não assistiu à aula passada, dá uma olhada lá no YouTube do NES, procura a aula 3 do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Nossa aula de hoje vai começar agora, tá, pessoal? Pergunto para vocês, até esse ponto aí, vocês querem comentar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa? Deixa eu olhar aqui no chat, ver se alguém falou alguma coisa aqui, além dos boa tardes, aqui só os boa tardes, né? Certo? Ok. O Luan Anderson pediu para lembrar, para enviar as gravações. Eu já enviei. Eu não enviei essa agora, que está acontecendo agora, tá? Mas eu já enviei as gravações das aulas anteriores. Vamos lá, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então vamos seguir. Sem pergunta, Cícero. Nenhuma pergunta. Claro, né? Então vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estou indo numa velocidade que dá para acompanhar, não? Tá dando para acompanhar. Dá para acompanhar, né? Mas me interrompam. É um assunto que não é um assunto tipo do ensino médio, já é um assunto de matemática da universidade, tá? Mas dá para fazer indo devagar, com calma, destacando os principais pontos. Eu tenho certeza que vocês conseguem, vocês são espertos, vocês conseguem acompanhar de boa. Gente, para encerrar esses slides da aula passada, eu vou apresentar uma questão bastante curiosa, que é essa aqui. Ó. O exemplo a seguir, né? Aqui é no exemplo a seguir, que tem o exemplo. No exemplo a seguir, mostramos um problema combinatório cuja solução pode ser modelada pela sequência de Fibonacci. Esse que aqui também não tem, né? No exemplo e a solução pode ser modelada. Mas tudo bem. Errinhos da minha digitação, como sempre. O exemplo é esse aqui, pessoal. Veja, olha que exemplo curioso. De quantas formas distintas podemos pintar os n quadrados da faixa abaixo, utilizando as cores preto e vermelho, sem que dois quadrados vizinhos fiquem pretos? Então, você tem aqui uma faixa, aonde nessa faixa você encontra aqui n quadrados, né? Quadrado 1, quadrado 2, 3, n-2, n-1 e n. E você vai pintar cada um desses quadrados com uma única cor, tá certo? Sendo que as cores permitidas são preto ou vermelho. Cada quadradinho vai ser pintado de uma única cor, ou preto ou vermelho. Mas ele proíbe que dois quadrados vizinhos fiquem pretos. Dois vizinhos podem até ser vermelhos, mas pretos não podem. Ok? Então ele quer saber, gente, de quantas maneiras você pode fazer essa pintura. Eu, quando conheci essa questão, foi um amigo que me passou essa questão há alguns anos para um treinamento de Olimpíadas de Matemática. Não sei se eu já falei com vocês sobre isso, né? Eu trabalho há muitos anos, eu trabalho com Olimpíadas de Matemática, sou coordenador
regional aqui da OBM e também da OBMEP, né? Trabalho também com a nossa Olimpíada local. Então, tem muitos anos de Olimpíada e essa questão me foi oferecida por um colega, professor, que trabalha com Olimpíada, e eu não conhecia, mas faz bastante tempo, negócio uns 15 anos para trás. E eu achei curiosíssima a questão. Parece uma questão fácil, né, pessoal? Parece até uma questão daquelas de usar o princípio fundamental da contagem. Tem até uma questão muito conhecida que vocês com certeza já viram, que lembra essa questão, que é assim, o cara tem uma bandeira com umas faixas, certo? Umas faixas verticais. Aí ele diz assim, de quantas maneiras você pode pintar a bandeira com tantas faixas, sendo que duas faixas vizinhas não podem ter a mesma cor, supondo que você tem, sei lá, 3 cores distintas. Né? Você dispõe de 3 cores distintas, tem uma bandeira constituída por N faixas. De quantas maneiras você pode pintar a bandeira, pintando uma faixa de cada cor, evidentemente, sem que duas faixas vizinhas tenham a mesma cor. Esse problema é bem simples. É um problema de combinatória bem tranquilo. Esse problema que vocês estão vendo aí nos slides, ele lembra um pouco, só que esse aqui é muito mais difícil. Apesar de ser semelhante assim à estrutura do problema, esse é muito mais difícil. Esse aqui, pessoal, ele não permite que dois quadrados vizinhos, sejam pretos. O proibido aqui é 2 vizinhos sejam pretos. Lá na questão tradicional que eu falei, o que é proibido é 2 vizinhos não terem a mesma, 2 vizinhos terem a mesma cor. Lá não pode. Aqui são 2 vizinhos não podem ter a cor preta. E isso dificulta o problema, dificulta enormemente o problema. A resposta desse problema é surpreendente. Vocês vão ver agora. Vamos lá? Todo mundo entendeu o problema? Não posso ter 2 quadrados vizinhos pretos. O resto pode. Pode ser tudo vermelho, tá bom? Pode ser do jeito, só não podem 2 vizinhos serem pretos. Então vamos ver qual é a minha solução. Eu vou chamar de xn, porque depende de n, né? A solução. A resposta vai depender de n, logicamente, são n quadradinhos. Vou chamar de xn o número de maneiras distintas de pintarmos os n quadrados da faixa sem que 2 quadrados vizinhos fiquem pretos. Ou seja, é o que ele quer. Ele quer saber quanto é esse xn. Então, estou chamando de xn exatamente o que eu quero. Ou seja, o número de maneiras distintas de pintarmos os n quadrados da faixa sem que 2 quadrados vizinhos fiquem pretos. Para começar, imagine que a faixa tivesse apenas um quadrado, certo? Só um quadrado. O número de maneiras de pintar um quadrado seria o x1, né, pessoal? Aí eu pergunto, de quantas maneiras eu posso pintar, se for só um quadrado, de quantas maneiras eu posso pintar sem que 2 vizinhos fiquem pretos? Tem quantas maneiras? Vamos pensar aqui. Ó. Nesse caso, x1 é 2, pois, como temos apenas um quadrado, poderíamos pintá-lo ou de preto ou de vermelho, porque em qualquer dos casos teríamos 2 quadrados. Em qualquer dos casos, não teríamos 2 quadrados vizinhos com a mesma cor. Vocês concordam? Se eu só tiver um quadrado, eu posso pintá-lo ou de preto ou de vermelho. Pintando de preto ou pintando de vermelho, eu não terei 2 quadrados vizinhos com a mesma cor, até porque isso é impossível nesse momento. Se eu só tiver um quadrado, eu não tenho como ter 2 vizinhos da mesma cor. Portanto, o x1, pessoal, ele vale 2. x1 é o número de maneiras de pintar um quadrado sem deixar 2 pretos vizinhos. Eu posso pintar só de preto ou só de vermelho. Tudo bem? Aí eu vou seguir. Vou seguir aqui, ó. Travou aqui. Peraí que travou aqui a minha. Opa, agora foi. Vou voltar um pouquinho aqui, que passou demais. Ok? Então, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi. Peraí, pessoal, que o slide aqui deu uma travada aqui, bem na hora da explicação. Pronto. Então, o que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer, acho que
Eu cortei um pedaço da solução aqui, foi? Eita, acho que eu cortei um pedaço. Deixa eu abrir aqui o material mesmo, pessoal. Eu acho que eu cortei na hora de ajeitar aqui para subir. Eu acho que eu cortei um pedaço da solução. Deixa eu abrir aqui. Aula 3. Essa mesma questão tem na aula. Depois eu conserto de novo lá. Eu fico fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, aí eu não paro depois que eu termino para conferir. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu olhar aqui o que é que vocês estão enxergando, se é o mesmo que eu. Não, não é. Deixa eu tirar esse compartilhamento aqui, pessoal, bem rapidinho. Vou apresentar outra coisa. Janela. Deixa eu ver isso aqui. É a mesma questão, só que eu estou pegando direto do material porque o slide eu acabei cortando alguma coisa. Depois eu corrijo. Ok? Então é a mesma questão, é isso aqui. Todo mundo entendeu que o x1 seria 2. Deixa eu olhar aqui para vocês. Cadê vocês aqui na minha tela? Todo mundo entendeu, né? Que o x1 é 2. Está ótimo. Vamos seguir com a solução. Então, seguindo com a solução, olha só o que é que vai acontecer. X1 é 2. Agora vamos imaginar, agora suponhamos, aqui embaixo, agora suponhamos que a faixa tivesse 2 quadrados. 2 quadrados só. Eu sei que tem N, mas se ela tivesse só 2. Nesse caso, quais seriam as pinturas possíveis, pessoal? Se só fossem 2 quadrados, né, eu poderia pintar de preto vermelho, poderia pintar de vermelho e preto, ou eu poderia pintar de vermelho e vermelho. A única possibilidade que não seria permitida seria preto-preto, porque a questão não permite que 2 quadrados vizinhos sejam pretos. Portanto, o x2, pessoal, seria 3. Concorda comigo? x2 seria 3. Tá certo? Então, o x1 vale 2, o x2 vale 3. Aí eu fiz mais um teste aqui. E se fossem 3 quadrados? Se a minha faixa tivesse os quadrados 1, 2 e 3 somente. De quantas maneiras eu poderia pintar, tá certo? A minha faixa com apenas 3 quadrados, sem deixar 2 pretos vizinhos. Aí eu fiz aqui a lista. Ó. Poderia ser preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, 3 vermelhos, 2 vermelhos e um preto, 2 vermelhos. Se vocês observarem, tem 5 possibilidades, o que faz com que o x3 seja 5. Certo, pessoal? Observando os primeiros termos da sequência xn, eles são x1 deu 2, x2 deu 3 e x3 deu 5. Por outro lado, a bem conhecida sequência de Fibonacci tem os primeiros termos 1, né? Eu não coloquei o F0 aqui que eu não estou interessado, mas o F0 é 0. F1 é 1, F2 é 1, F3 é 2, F4 é 3, F5 é 5. Pessoal, na sequência de Fibonacci, aparece aqui 2, 3 e 5. Que são exatamente os caras que apareceram aqui, ó, 2, 3 e 5. Isso sugere, isso não prova, né? Isso sugere que a sequência XN, de repente, ela possa ter um comportamento análogo à de Fibonacci. Qual é o comportamento análogo? Que para eu obter um termo, basta que eu adicione os 2 termos imediatamente anteriores a ele. Certo? Se você observar, o x1, ele deu 2. O x1, pessoal, ele vai corresponder ao Fibonacci 3, né? Aqui, ó. O x2, ele deu 3. O 3 é o Fibonacci 4. O x3 foi 5. O 5 é o Fibonacci 5. Tá certo? O que nos leva à seguinte conjectura. É uma conjectura, não é uma prova ainda. Né? O x1 deu F3, o x2 deu F4, o x3 foi F5.
Isso sugere que o xn, de repente, possa ser o fn mais 2, né, pessoal? Porque são duas unidades aqui a mais. Ó. Quando aqui é x1, o índice do Fibonacci é 3. Então, duas unidades a mais. Quando aqui é x2, o índice do Fibonacci é 4. Duas unidades a mais, o índice. Quando aqui é x3, o Fibonacci é o f5. O índice é duas unidades a mais. Isso sugere, tá, a seguinte conjectura, que o xn, de repente, possa ser o fn mais 2 para todo n. Para provarmos essa conjectura, basta mostrar, pessoal, que a sequência xn, ela obedece à mesma lei de formação da Fibonacci, ou seja, para eu obter um termo, xn mais 1, eu deva adicionar os dois termos anteriores. Se eu mostrar que o xn mais 1 é o xn mais o xn menos 1, eu estou mostrando que a sequência xn, ela tem a mesma lei de formação da sequência de Fibonacci. Ela não é exatamente a sequência de Fibonacci, ela é tipo a Fibonacci deslocada, né? O x1 não é o f1, o x1 é o f3. O x2 não é o f2, é o f4. Né? O x3 não é o f3, é o f5. A minha conjectura é que o xn deva ser o fn mais 2. Para que isso seja provado, basta que eu prove que a sequência xn ela obedece a essa recorrência. Ou seja, ela é uma sequência, nós dizemos assim, pessoal, tipo Fibonacci. Ela não é Fibonacci, mas ela é tipo Fibonacci. O que significa ser tipo Fibonacci? Ela obedece o mesmo tipo de construção. Qual? Para obter um termo, eu devo adicionar os dois termos imediatamente anteriores. Ok? Então, é isso que nós vamos provar. Como é que nós vamos provar isso? Vamos tentar provar essa conjectura aqui, tá certo, pessoal? Que o xn mais 1 é o xn mais o xn menos 1. Então, para isso, eu vou considerar uma faixa com n mais 1 quadrados. Imagina que a minha faixa agora tenha n mais 1 quadrado. De quantas maneiras eu posso pintar a faixa com n mais 1 quadrados? O número de maneiras, de acordo com o contexto que nós introduzimos, vai ser o xn mais 1. Xn mais 1 é o número de maneiras de pintar uma faixa com n mais 1 quadrados, sem que dois vizinhos fiquem com a cor preta. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Imagine agora que você tem uma faixa com n mais 1 quadrado. Gente, o primeiro quadrado, ele tem duas opções de pintura. O primeiro quadrado, ele pode ser pintado de vermelho ou ele pode ser pintado de preto. Então, eu vou contar separadamente essas duas possibilidades. Imagina se o primeiro quadrado for pintado de vermelho. Raciocina comigo, pessoal. Nós estamos com uma faixa com quantos quadrados nesse momento? N mais 1. Eu quero pintá-los, tá bom? Imagina essa faixa de N mais 1 quadrados e que eu pintei o primeiro de vermelho. Se eu pintei o primeiro de vermelho, eu ainda preciso pintar quantos? Eu ainda preciso pintar N quadrados. Concorda comigo? Não é verdade? E esses N quadrados que eu preciso pintar, de quantas maneiras eu posso pintá-los? Eu posso pintá-los de xn maneiras. Por que de xn maneiras? Porque não são N quadrados. De quantas maneiras eu posso pintar os N quadrados sem que dois vizinhos fiquem pretos? Pela definição que nós demos aqui, é o xn. Está aqui, pessoal. Logo no começo da redação, ó, seja o xn, o número de maneiras distintas de pintarmos N quadrados da faixa sem que dois vizinhos fiquem pretos. Então, no momento em que eu tenho uma faixa com N mais 1 quadrados e eu pinto o primeiro de vermelho, se eu já pintei o primeiro e são N mais 1, sobram N. Aqueles N que sobram, eu vou ter que pintá-los respeitando a restrição de que não hajam dois pretos vizinhos. Mas de quantas maneiras eu posso fazer isso? Posso fazer isso de xn maneiras. Então, existem xn modos distintos para eu pintar. Vocês entenderam essa parte? Deixa eu olhar aqui para vocês de novo. Entenderam até aí, pessoal? Beleza. Aí agora o que acontece? O que acontece agora é que eu tenho outra possibilidade, que é pintar o primeiro quadrado de preto. Tudo bem, pessoal? Então, imagina que agora eu pintei o primeiro de preto. Eram N mais 1 quadrados, a minha faixa. Eu pintei o primeiro de preto. Se eu pintei o primeiro de preto, ainda faltam pintar quantos, pessoal? Faltam pintar N quadrados.
Mas no momento em que eu pinto o primeiro de preto, se eu pintei o primeiro de preto, o segundo obrigatoriamente vai ter que ser qual cor, pessoal? Vai ter que ser vermelho, porque eu não posso ter dois pretos vizinhos. No momento que eu pinto o primeiro de preto, eu sou obrigado a pintar o segundo de vermelho. Mas eram n mais 1 quadrados, então eu pintei o primeiro de preto, sobraram n. Pintei o segundo, que necessariamente, neste caso, vai ter que ser vermelho. Sobraram quantos agora? N menos 1. Os N menos 1 que sobraram, eu tenho que pintar sem deixar dois pretos vizinhos com a mesma cor. Mas de quantas maneiras eu posso fazer isso, pessoal? O número de maneiras que eu posso fazer isso é xn menos 1. Tá certo? Portanto, o xn mais 1, que é o número de maneiras de pintar a faixa com n mais 1 quadrado, vai ser o xn, que é o número de maneiras de pintar quando eu começo pintando de vermelho, a primeira faixa de vermelho, o primeiro quadrado de vermelho, ou, por isso que aqui é mais, xn menos 1, que é quando eu começo a pintar a primeira faixa de preto, a segunda tem que ser vermelha, obrigatoriamente, então sobram n menos 1 quadrados para eu pintar o que eu posso fazer de xn menos 1 maneiras. Então, o total de pinturas, que é xn mais 1, vai ser xn, que são as pinturas, é o número de pinturas quando o primeiro é vermelho, mais xn menos 1, que é o número de pinturas quando o primeiro é preto. Portanto, eu provei que xn mais 1 é xn mais xn menos 1, e era o que faltava. Então, a sequência xn, ela é uma sequência tipo Fibonacci, tá bom? Então, realmente, o xn vai ser o fn mais 2. Só que o fn mais 2, pela fórmula de Binet, é essa expressão. Lembra que na fórmula de Binet tinha n aqui, né? Então, agora vai aparecer n mais 2. Então, a resposta desse problema, pessoal, é essa última expressão aqui, ó, que é bastante surpreendente, né? Porque é um problema muito simples de enunciar. Parece que você vai usar uma combinatória daquela comum, do princípio fundamental da contagem, mas aquela combinatória comum ela não é suficiente para resolver esse problema. Tá certo, pessoal? Tem uma questão muito parecida na lista da semana passada. Então, eu tinha até dito que não dava para fazer ainda, né? Agora já dá para fazer. Alguns já se adiantaram, eu sei disso, e eu andei conversando com alguns, mas quem ainda não tinha visto, agora sim dá para pensar, tem uma questão semelhante na lista da semana passada. É isso, meus amigos. E aí, o que me falam? Tá tranquilo? Deu para entender? Não é uma coisa fácil, não. Não é uma coisa assim de imediato, não. Depois que você viu, aí você vai reler e tal, e vai entender, tenho certeza. Mas não é uma questão fácil, é uma questão bem difícil. Tranquilo? Me falem aí alguma coisa. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Deu para entender a ideia, pelo menos? Sim. Ok. Ninguém quer A ideia de perguntar nada, objeção então é eu vou seguir. interessante. Como é que é, Nicolas? A ideia de objeção é interessante. Né? É, bem interessante. É uma questão difícil. Então, eu vou parar esse compartilhamento, pessoal. E hoje eu vou agora compartilhar um outro material, que é o material de hoje, que é a nossa aula 4. Pronto. Que ainda vamos continuar falando sobre a sequência de Fibonacci, certo? Então, vamos começar aqui com a sequência de Fibonacci do ponto de vista da álgebra linear. Então, deixa eu fechar aqui vou deixar aqui aberto. De vez em quando o WhatsApp vai nos perturbar aqui, mas eu vou deixar aberto aqui. Pode ser que eu precise postar alguma coisa. Vamos lá. Então, vamos adiante, tá, pessoal? Deixa eu fechar aqui esses materiais para não nos atrapalhar, ficar com o sol da aula 4 aberto. Então, tem aí, aula 4, a sequência de Fibonacci e os espaços vetoriais. O que é que eu vou passar para vocês agora? Pessoal, como eu acabei de revisar com vocês, nós vimos na aula passada que é possível obter uma fórmula do Fn,
o termo Fn da sequência de Fibonacci em função de n. Tem duas maneiras. Uma é fazer a potência n daquela matriz que eu apresentei. Outra maneira é utilizar diretamente a fórmula de Binet. O que eu vou fazer com vocês agora é apresentar um outro caminho via álgebra linear, via espaços vetoriais, para você chegar na fórmula de Binet. Vou chegar na mesma de Binet, só que agora através de um outro caminho, tá bom? Então, vamos ver que caminho foi esse. Vamos acompanhar aqui comigo. Gente, vamos considerar o espaço vetorial de todas as sequências infinitas. O 0, o 1, o 2, etc. De números reais. Eu estou considerando agora sequências infinitas. O 0, o 1, o 2, o 3, etc. são números reais. Tá certo, pessoal? São sequências. Tipo, um exemplo seriam, por exemplo, as progressões aritméticas. Né? Eu pego a progressão aritmética 1, 3, 5, 7, 9, que é constituída dos ímpares. É uma sequência infinita. Concorda? Eu pego uma progressão geométrica, potências de 2. 2 elevado a 0, que é 1, 2 elevado a 1, que é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 a terceira é 8. Tá certo? É um outro exemplo de uma sequência infinita. Essas sequências infinitas, elas possuem, pessoal, a estrutura de espaço vetorial. Professor, mas como é que é essa estrutura? Como é que eu adiciono duas sequências? Se eu te der uma sequência U0, U1, U2, etc., e te der uma sequência V0, V1, V2, etc., como é que eu adiciono? Eu adiciono de maneira bem natural. Eu adiciono o primeiro elemento de uma com o primeiro elemento da outra, o segundo elemento de uma com o segundo da outra, o terceiro de uma com o terceiro da outra, e assim por diante. Eu adiciono os elementos que estão nas mesmas posições. Professor, no espaço vetorial, eu lembro que tem que ter uma multiplicação por escalar. Escalar significa número real ou complexo, um elemento no corpo, lembra? Como é que eu pego uma sequência e multiplico por um número real? Por exemplo, um número qualquer. Se eu colocar aqui fora o número 2, como é que eu multiplico essa sequência por 2? Multiplica cada termo da sequência por 2. Então, se eu pegar essa sequência, o 0, o 1, o 2, e quiser multiplicá-la por 2, vai ficar 2 o 0, 2 o 1, 2 o 2 e assim por diante. Portanto, esse conjunto das sequências infinitas, ele é um espaço vetorial, pessoal. Ele tem uma adição, tem uma multiplicação por escalar. Aqui eu não vou fazer, mas essa adição e essa multiplicação por escalar, elas cumprem todos aqueles requisitos que devem ser cumpridos para que se tenha um espaço vetorial. Que requisitos são esses? A adição tem que ser comutativa, tem que ser associativa, tem que ter um elemento neutro e assim por diante. Tudo bem? Deu para entender que o conjunto das sequências infinitas forma um espaço vetorial? Tá certo, pessoal? Isso? É só fazer a adição com os elementos que estão na mesma posição e a multiplicação por escalar, multiplicando cada um dos termos da sequência por aquele escalar. Lembrando que escalar, nesse contexto, significa número real ou complexo ou elemento de um corpo. Tranquilo? Nesse espaço, que espaço? O espaço vetorial das sequências, vamos definir um subespaço W. Subespaço, vocês sabem o que significa, é um espaço vetorial que está dentro de outro. De todas as sequências, que eu vou chamar aqui o N, tal que o 0 é igual a A, aqui está faltando um sinal de igual, ó, pessoal. O 0 é igual a A, depois eu corrijo, e o 1 igual a B, e que satisfazem essa recorrência. Gente, nós temos o espaço vetorial de todas as sequências infinitas, todas as existentes. Nesse espaço, eu estou pegando um subespaço, que eu estou chamando de W, aonde nesse subespaço eu estou pegando as sequências infinitas, tá? Em que o primeiro elemento, o 0, vale A, o segundo elemento, o 1, vale B, e que os termos da sequência obedecem a essa lei de recorrência. O UN mais 2 é o UN mais 1 mais o N. Ou seja, eu estou pegando as sequências UN, que elas são sequências, abre aspas, tipo Fibonacci.
não são as sequências de Fibonacci, são as sequências tipo Fibonacci. Tipo Fibonacci, o que é que eu quero dizer quando eu falo que uma sequência é tipo Fibonacci? Que naquela sequência eu defino o primeiro termo, defino o segundo, e a partir do terceiro, cada termo é a soma dos dois imediatamente anteriores. Qualquer sequência que seja assim, eu falo que é uma sequência tipo Fibonacci. Para ser Fibonacci, é preciso que o primeiro termo seja 0, o segundo termo seja 1. Certo? Se eu pegar qualquer valor para A e qualquer valor para B, não necessariamente 0 e 1, eu estarei diante de uma sequência tipo Fibonacci, desde que cada termo, a partir do terceiro, seja a soma dos dois imediatamente anteriores a ele. Estão entendendo, pessoal, isso? Está claro para vocês? Vou seguir, tá bom? Tá show. Qualquer coisa, como sempre, me interrompe. Então, eu estou dizendo, pessoal, definimos um subespaço. Um dos exercícios da aula de hoje vai ser para mostrar que isso é subespaço mesmo. Aqui eu estou dizendo é um subespaço, não estou provando. Na lista de exercícios de hoje, uma das questões vocês vão ver que é para mostrar que é um subespaço. E é simples, tá? Bem, cada escolha dos primeiros termos, aqui eu já digitei certo, ó, o 0 igual a A. Aqui ficou faltando o sinal de igual, né, pessoal? Depois eu ponho lá. O 0 igual a A e o 1 igual a B. Determina de forma única uma sequência em W. Gente, se eu chego nessa sequência aqui, que é uma sequência que eu chamo tipo Fibonacci, se eu falo para você quem é o primeiro termo e eu falo para você quem é o segundo termo, acabou. Acabou no sentido de que eu conheço o restante todo da sequência. Vocês concordam comigo? Se eu disser o primeiro termo é A e o segundo termo é B, e essa sequência ela é tipo Fibonacci, o terceiro termo vai ser quem? Vai ser A mais B. O próximo termo vai ser A mais B, vai ser A mais 2B. Não é? Portanto, esse subespaço W ele tem dimensão 2. Por que dimensão 2? Vocês vão entender agora. Ó, mais detalhadamente, vou mostrar para vocês que essas duas sequências aqui, elas formam uma base de W. Professor, o que é mesmo a dimensão? Vocês lembram o que é a dimensão de um espaço? A dimensão é a quantidade de vetores que tem uma base, né, pessoal? Por que essas duas sequências aqui, elas formam uma base desse espaço? Eu vou mostrar para vocês nesse slide agora. Ó, preste atenção. Imagina que o 0, que é o primeiro termo da sequência, seja A, tá aqui ele, e que o 1, que é o segundo termo da sequência, seja B. Como a minha sequência ela é tipo Fibonacci, significa dizer que a partir do terceiro termo, eu obtenho cada termo adicionando os dois imediatamente anteriores. Então, quem vai ser o terceiro termo? Vai ser A mais B, que é a soma dos dois anteriores. Quem vai ser o próximo termo? O quarto termo, né? Vai ser pegar o terceiro, que é A mais B, e adicionar com B. Então, vai ficar A mais B vai dar A mais 2B. Quem é o próximo termo, pessoal? O próximo termo é pegar o termo atual, que é A mais 2B, e adicionar com o anterior. Que vai dar o quê? A mais A vai dar 2A, B mais 2B vai dar 3B. Então, vai ficar 2A mais 3B. E assim sucessivamente. O próximo termo, basta você adicionar os dois anteriores. Eu estou numa sequência tipo Fibonacci. Eu defino os dois primeiros termos, né? E a partir do terceiro, para obter o valor dele, eu sempre adiciono os dois imediatamente anteriores. Todo mundo entendeu essa linha aqui de cima? Aí agora o que é que eu posso fazer? Gente, o A e o B, eles são números reais. Como eles são números reais, eles são escalares. Eu vou colocá-los em evidência. Como é que eu vou fazer? Olha, aqui na primeira componente aparece o A. Eu vou colocar o A em evidência aqui do lado de fora, tá? Como aqui aparece um A aparece um A na primeira componente, eu coloco o A do lado de fora e a primeira componente é 1. Pessoal, na segunda componente aparece A ou não? Não aparece, é só o B. Então não tem o A. A segunda componente para o A é 0, para o A. Tá certo? Depois eu vou fazer com B a mesma coisa aqui. Ó.
Na terceira componente, tem A? Tem. Qual é o coeficiente do A? É 1. Então, o A que está aqui de fora, na terceira componente, o coeficiente dele é 1. Na quarta componente, tem o A? Tem. Quanto é o coeficiente dele? É 1 de novo. Na próxima componente, tem o A? Tem. Quanto é o coeficiente dele? É 2. Na próxima componente, tem o A? Tem. Quanto é o coeficiente? É 3. Eu já não digitei aqui, mas seria 3. E assim por diante. A mesma coisa com o B, pessoal. O B, na primeira componente, tem o B? Não tem. Então, você coloca o B em evidência e na primeira componente é 0. Não tem o B. Ó. Na segunda componente, tem o B? Tem. Quanto é o coeficiente? É 1. Então, coloco 1 aqui. Na terceira componente, tem o B? Tem. Quanto é o coeficiente? É 1. Na próxima, tem o B? Tem. O coeficiente é 2. Ó. Na próxima, tem o B? Tem. O coeficiente é 3. E assim por diante. O próximo aqui seria 5. Portanto, essa sequência, que é uma sequência tipo Fibonacci, ela pode ser escrita assim: A que multiplica esse vetor, que é o vetor que tem os coeficientes do A, B que multiplica esse vetor. Portanto, pessoal, esse vetor aqui e esse vetor aqui são exatamente aqueles misteriosos vetores que eu tinha posto aqui. Ó. Aqueles dois vetores são exatamente esses dois aqui. Ó. Foi assim que eu achei. Isso aqui não caiu do céu. Aqui eu só apresentei, mas agora eu expliquei de onde eles vêm. Vocês entenderam? Vou olhar aqui rapidinho para vocês. Deu para entender, pessoal, essa parte? Então, a nossa sequência, que é tipo Fibonacci, ela se escreve, gente, como uma combinação linear dessas duas sequências. Não é verdade? A minha sequência original, que é essa grandona, ela se escreve como uma constante vezes essa primeira sequência, uma constante que eu digo é um número, vezes a segunda sequência. Noutras palavras, a sequência original ela é uma combinação linear dessas duas sequências. Se ela é uma combinação linear dessas duas sequências, significa dizer que essas duas sequências geram o W. Não é? Mas não basta gerar para ser base. Para ser base tem que gerar e tem que ser o que mais, pessoal? Tem que ser LI, né? Vou verificar que essas duas sequências elas são LI. Como é que eu verifico se elas são LI? Eu faço uma combinação, aqui eu já falei, né, que elas geram W. Além disso, elas são LI. Eu faço uma combinação delas dando 0, ó, um número vezes a primeira sequência, eu chamei o número de alfa, vezes a primeira, outro número, que eu chamei de beta, vezes a segunda, dando 0. Dando 0, aqui eu reforço a ideia. Quando você está no espaço vetorial e você quer saber se dois vetores são LI ou LD, você pega uma combinação linear dos vetores dando 0, mas não é o número 0 não, minha gente. É o 0 do espaço em questão. E aí eu pergunto para vocês, qual é o espaço que eu estou trabalhando aqui, pessoal? Não é o espaço das sequências, né? No espaço das sequências infinitas, então você tem que pegar o 0 das sequências, que é esse 0 aqui, ó. Ok? Aí o que é que vai acontecer? Essa combinação linear, alfa vezes esse vetor, mais beta vezes esse vetor, está dando aqui o 0. Se eu conseguir provar que o alfa e que o beta são zeros, é porque esses dois vetores eles são LI, né? Assim? E como é que eu vou fazer? Alfa vezes 1 vai dar alfa. Beta vezes 0 vai dar 0. Então, a primeira coordenada aqui vai ficar alfa, que é alfa vezes 1, mais 0. Alfa mais 0 é alfa. Então, a primeira coordenada aqui, se eu realizar essa operação no primeiro membro, isso aqui vai dar uma sequência, cujo primeiro elemento da sequência vai ser alfa, que é alfa vezes 1, mais beta vezes 0. Então, o primeiro é alfa. Só que esse cara tem que ser igual a esse. Quando é que duas sequências são iguais? Elas são iguais se elas têm os mesmos elementos nas mesmas posições. Como o primeiro elemento aqui do primeiro membro, pessoal, quando eu fizer essa soma vai ser alfa, então o alfa vai ter que ser 0. Então, alfa igual a 0. A mesma coisa com o beta. Ó. Quem é o segundo elemento aqui? Alfa vezes 0 é 0. O segundo elemento aqui, beta vezes 1 é beta. Quando eu somar 0 com beta, na segunda coordenada vai dar beta. Só que a segunda coordenada aqui tem que ser a segunda coordenada do outro lado, porque são iguais. Então, o beta é 0. Em outras palavras, eu provei que alfa é 0 e beta é 0. Se eu peguei uma combinação linear dando 0
e os coeficientes da combinação foram zeros, é porque os vetores são o quê, pessoal? Eles são LI, não é? E se os vetores geram? Já mostrei que eles geram W. Qualquer vetor de W, qualquer sequência de W, é uma combinação linear desses dois vetores. Está aqui, ó. Qualquer uma é uma combinação desses dois vetores. E os vetores são LI, então significa dizer que é uma base. E são quantos vetores? São 2. Como são 2, a quantidade de vetores da base é exatamente a dimensão. Então, a dimensão de W é 2. Tá certo, gente? O que foi que eu provei, hein? Eu provei que o espaço vetorial, se você considera o espaço vetorial das sequências de números reais, certo? Nesse espaço, se você considera o subespaço das sequências tipo Fibonacci, que são aquelas sequências em que você define os dois primeiros termos e a partir do terceiro termo, você obtém cada termo adicionando os dois anteriores. Esse subespaço, que é o subespaço das sequências tipo Fibonacci, tem dimensão 2. É isso que eu provei. Tudo bem, pessoal? Deu para entender mais ou menos a ideia? Pergunta. Ninguém quer perguntar nada. Ô, professor, como é que a gente garante que vai valer para o enésimo termo? Porque aí, no caso, valeu para os primeiros, né? Mas só os primeiros, só com os primeiros, você já provou que alfa e beta são zero. O que você tem que achar é o alfa e o beta. Se você quiser montar as outras equações, você vai ver que vai satisfazer também. Você não está errado, não, Cauã. Certo? Mas eu não segui, porque só os dois primeiros eu já vi que o alfa vai ser zero e o beta vai ser zero. Não, professor, no caso, eu estou falando eu peguei os dois primeiros pela facilidade, mas eu poderia pegar dois termos quaisquer, desde que tenha a mesma posição. No caso, eu estava falando da parte da combinação linear em si. Antes de provar que ele é linearmente dependente, entendeu? Sim. O senhor fez ali para A, B, A mais B, A mais 2B. Só que, no caso, eu queria saber como é que a gente validaria para a enésima. Não, mas aqui, Cauã, aqui não precisa, porque aqui não precisa validar nada. Aqui eu simplesmente coloquei o A em evidência e coloquei na primeira parte e o B em evidência na segunda. Eu fui lá em cima, coloquei o A em evidência, aonde não tem A, a componente é zero. Aonde tiver o A, componente é o coeficiente que o A aparece naquela posição. A mesma coisa para o B. Então, aqui realmente não precisa. A validação, você está certo aqui embaixo, na combinação linear. Mas eu peguei os dois primeiros aqui porque já resolveu a minha vida. Mas eu poderia ter pego dois quaisquer. Mas lá em cima não precisa não, Cauã. É simplesmente você colocar o A em evidência e o B em evidência. Tá certo? Ok, obrigado. Ok? Tudo bem, pessoal? Demora um pouquinho para se acostumar com a linguagem, mas se acostuma. Vamos lá. Para fechar, a partir dessas ideias, vamos oferecer um outro caminho via álgebra linear para chegar à fórmula. Aqui tem o errinho de digitação, ó. Tem fórmula, né? É fórmula de Binet. Para o termo Fn da sequência de Fibonacci. Então, eu vou chegar na fórmula de Binet por um outro caminho. Nesse momento, nós já temos em mente que quando eu considero o espaço vetorial das sequências infinitas, você imagina todas as sequências infinitas, elas formam um espaço vetorial. Nesse espaço vetorial existe um subespaço, que é o subespaço das sequências tipo Fibonacci, que é o subespaço W que eu falei aí. É o subespaço das sequências tipo Fibonacci, onde você define dois termos e a partir do terceiro você obtém adicionando os dois imediatamente anteriores. Nós provamos que esse subespaço tem dimensão 2. A sequência de Fibonacci, ela está no subespaço W. Vocês concordam comigo? Todo mundo concorda que a sequência de Fibonacci, ela está no subespaço W? Sim ou não? Sim. Porque ela é tipo Fibonacci. A Fibonacci é tipo Fibonacci, apenas é o caso particular em que o primeiro termo é 0 e o segundo termo é 1. É um caso particular. Ela é um elemento de lá. Tá bom? Como ela é um elemento de lá, ela poderia ser escrita em relação a essa base, né, pessoal? Nós não temos aqui uma base? Poderia escrever a Fibonacci como combinação linear dessa base.
não é? Mas pode, não tem problema. Pode sim. Entretanto, para se chegar à fórmula de Binet, eu vou dizer, mas isso teria que se fazer as contas. Se você escrever Fibonacci em função dessa base aqui, você não vai chegar na fórmula de Binet. Para chegar na fórmula de Binet, é preciso uma outra base. Um espaço vetorial, pessoal, ele pode ter várias bases. Isso que eu fiz anteriormente é só para vocês se convencerem que a dimensão é 2. Mostrei uma base, né, com 2 vetores. As sequências aqui são vetores de infinitas coordenadas. A dimensão é 2. Esse trabalho que eu tive aí foi para garantir para vocês que a dimensão era 2. Eu já sei que a dimensão é 2. Portanto, qualquer outra base, pessoal, vai ter 2 vetores. Tá certo? Então, eu vou querer chegar nessa fórmula. Para chegar nessa fórmula, vamos buscar uma outra base para o subespaço W. Por que, professor, você vai pegar outra base? Eu já tentei e vi que se eu pegar essa mesma base aqui, eu não consigo deduzir a fórmula. Existe uma base esperta que nos leva na fórmula. Essa aqui não leva, tá certo? E qual é a base esperta? Vamos procurar sequências UN, que são de W, cujos elementos são potências de um certo número real. Certo? Eu vou procurar em UN, eu vou procurar em W, sequências UN, cujos termos sejam potências de um certo número real. Eu chamei aqui essa letrinha, é a letrinha grega tau. É como se fosse o T. É uma letra. Eu poderia ter colocado qualquer letra, pessoal. Eu digitei essa letra aí, mas poderia ser qualquer outra. Então, eu vou pegar essas sequências aqui e vou tentar descobrir uma base dessas sequências, tá? Essa é para um número real adequado tal. Então, esse tal é um número real. Eu vou procurar descobrir uma outra base formada por sequências UN, tal que os termos dessa sequência sejam potências de N. Será que isso vai dar certo? Vamos ver. Para encontrar os valores apropriados de tal, podemos proceder da seguinte forma. Não é? Como o N, eu estou imaginando que é tal elevado a N, é um número real fixo. Chamei de tal elevado a N. Então, e o N é uma sequência do subespaço W, que é o subespaço das sequências tipo Fibonacci. Então, o N tem que satisfazer essa relação, que é a relação de Fibonacci. Se eu quiser obter o N mais 2, eu pego o N mais 1 e somo com o N, não é? Cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois imediatamente anteriores. Gente, imaginando que o N é tal elevado a N, o N mais 2, o N índice N mais 2, é tal elevado a N mais 2. Imaginando que o N é tal elevado a N, o N índice N mais 1 é tal elevado a N mais 1. Aí o que é que eu faço? Eu simplesmente trabalho um pouquinho aqui nas potências, ó, tal elevado a N mais 2 é tal elevado a N vezes tal elevado a 2. Né? Produto de potência de mesma base aqui. Eu repito a base, adiciono os expoentes, eu volto para cá. No segundo membro, eu tenho tal elevado a N mais 1. Eu posso escrever como tal elevado a N vezes tal. E aqui eu já tenho tal elevado a N. No primeiro membro, pessoal, não fiz mais nada, só fiz repetir. Ó. No segundo membro, eu coloquei tal elevado a N em evidência. Tá? Como tal elevado a N aparece de um lado e tal elevado a N aparece do outro, eu cancelo tal elevado a N com tal elevado a N. Ao cancelar, fico com tal ao quadrado igual a tal mais 1. O que leva a essa equação, a equação quadrática. Não sei se vocês lembram, na aula passada, quando eu fui deduzir a fórmula de Binet, eu peguei magicamente uma equação x2 menos x menos 1 igual a zero. Que é exatamente essa equação aqui. Ó. Ao resolver essa equação, né, passo o tal e o 1 para o primeiro membro, vai ficar uma equação quadrática, tal ao quadrado menos tal menos 1 igual a zero. Os números que eu obtenho são exatamente 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, pessoal, existem dois valores de tal, ou seja, existem duas sequências, tá certo? Que eu consigo formar uma base. Uma é quando tal for 1 mais raiz de 5 sobre 2, e outra
é a sequência quando o tal for 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, eu tenho essas duas sequências aqui, ó. Tal 1, que é quando for 1 mais raiz de 5 sobre 2, e tal 2. As sequências não eram as potências de tal, né? Então, chamando a primeira sequência de U e a segunda sequência de V. Então, essas duas sequências, pessoal, são as sequências que vão formar a nova base. Tá bom? Dá para se mostrar que elas são LI, elas pertencem a W, porque elas são tipo Fibonacci, que eu impus essa condição. Tá bom? E dá para provar, não está provado aqui, isso vai ser um dos itens dos exercícios, provar que elas são LI, portanto, formam uma base. Já que elas formam uma base, eu posso escrever a sequência de Fibonacci como uma combinação linear delas, não posso? Porque elas não formam uma base. Ok? Pode-se verificar que elas são LI, isso pode ser verificado usando os dois primeiros termos, semelhante ao que eu fiz anteriormente. E agora eu posso escrever a minha sequência de Fibonacci. Professor, Pode falar. perdão interromper. No slide anterior, a anotação de U e V. O que significa esses 2 pontos igual? 2 pontos igual quer dizer que é definido. Porque tem a sequência das potências de tal 1 e tem a sequência das potências de tal 2. Eu estou definindo essa sequência como U e eu estou definindo essa sequência aqui como V. Quando eu ponho esses 2 pontinhos antes do igual, quer dizer que eu estou definindo. Estou chamando, dando nome de U e dando nome de V. Tranquilo? Certo, professor. Muito obrigado. Nada, meu querido. Então, pessoal, só para a gente fechar aqui, ó, a sequência de Fibonacci está em W, né? Por que a sequência Fibonacci está em W? Porque a sequência Fibonacci, eu já tinha comentado, ela é tipo Fibonacci, é um caso particular. Ela está em W. W não é o subespaço das sequências tipo Fibonacci? Fibonacci é tipo Fibonacci, é um caso particular. Segue que podemos expressar a sequência de Fibonacci como uma combinação, aqui tem outro errinho de digitação, como uma combinação linear dessa base. Então, pessoal, eu pego o meu F, que é a sequência de Fibonacci, e escrevo como combinação linear, é uma constante que eu chamei de alfa, vezes U. Quem é U? É aquela sequência que o nosso amigo perguntou. Mais beta vezes V, onde V é essa camarada aqui, ó. Tá certo? Então, eu escrevo F como sendo uma combinação daqueles dois. Falta eu achar o alfa e o beta, concorda? Do lado de cá eu ponho F, do lado de lá eu ponho U, que eu já conheço, e ponho V. Isso vai me dar um sistema linear em que eu acho alfa e beta. Tá certo? Os coeficientes alfa e beta são calculados os 2 primeiros termos das sequências, ou seja, precisamos resolver um sistema linear. Certo? Você resolve esse sistema linear, que são os 2 primeiros termos da sequência, você vai achar alfa e beta. Quando achar alfa e beta, você põe o valor de alfa que você vai achar aqui, põe o valor de beta que você vai achar aqui, e você vai conseguir concluir que o Fn vai ser exatamente aquele Fn que nós já conhecemos. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Não tem o detalhe das contas aqui. O detalhe das contas vai fazer parte dos nossos exercícios. Mas o que eu estou preocupado nesse momento inicial, vocês estão vendo pela primeira vez esse raciocínio, né? É que vocês entendam a ideia. As contas, nós vamos ter que fazer essas contas, eu e vocês. Deu para entender a ideia, pessoal? Eu vou resumir num minuto a ideia. Considerei o espaço vetorial das sequências infinitas. Ponto 1. Ponto 2. Dentro do espaço vetorial das sequências infinitas, eu considerei o subespaço das sequências tipo Fibonacci, que são aquelas sequências que têm os 2 primeiros termos definidos e, a partir dos 2, você acha os próximos, sempre adicionando 2 anteriores. Terceiro passo. Mostramos que W, que é o subespaço das sequências tipo Fibonacci, ele tem dimensão 2. Achamos uma certa base. Aquela base não era apropriada para deduzir Binet. Então, nós procuramos uma outra base. E essa outra base era uma base de sequências cujos elementos eram potências de um certo real. Fizemos uns cálculos e encontramos 2 sequências desse tipo, que são as sequências cujo número real
Um é 1 mais raiz de 5 sobre 2 e outro é 1 menos raiz de 5 sobre 2. Último passo, quarto e último passo. Pegamos a sequência de Fibonacci e escrevemos como combinação linear dessas duas sequências. Ao fazer essa combinação, você acha os coeficientes da combinação, o alfa e o beta, e depois substitui. E se você fizer as contas direitinho, você vai achar que o Fn vai dar exatamente o Fn que você já conhecia. Tranquilo? É isso, pessoal. Então, a parte teórica da aula de hoje é essa. Deixa eu parar aqui a apresentação. A parte teórica é essa. Vocês querem perguntar, comentar, me xingar? Vale tudo. Acompanharam as ideias? Primeiro momento, entender as ideias. Segundo momento, é o momento que vocês vão ter agora. Nós vamos já encerrar esse primeiro bloco da aula. São 4h20. Eu vou dar 1 hora para vocês, ou seja, 5h20. Eu vou voltar com vocês ao vivo, tá certo? O mesmo link, pessoal, para nós discutirmos. Tem, se não me engano, deixa eu só conferir aqui, mas eu acho que são 2 questões. É a lista de número 7. Já está, essa lista, pessoal, ela já está lá no Google Sala de Aula, é a lista 7. Exatamente, são 2 questões, tá bom? E tem alguns itens, os itens tentam encaminhar a solução. Ok, pessoal? São itens que devem ser respondidos na ordem que eles estão, que vai facilitar a solução. Então, daqui a 1 horinha, por volta das 5h20, eu vou entrar novamente ao vivo para nós discutirmos essas 2 questões. Tá certo, pessoal? E lembrando que tem as 3 a listinha com 3 questões que são para casa, que devem ser entregues junto com as atividades anteriores até o dia 9. Lembrando que essas listas vão compor a nota. Tá bom, pessoal? Parte da nota. Tranquilo? Perguntas? Professor, a lista 2 e lista 1 é para enviar até hoje, né? Eu vou permitir que vocês enviem o mais rápido possível, mas se não tiver jeito, eu vou passar por cima aqui das regras e permitir que vocês entreguem tudo até quarta-feira. Tá bom? Mas o ideal é que entregue o quanto antes, tá certo, pessoal? Perguntas? Alguma pergunta mais? Não? Então, pessoal, vamos nos ver daqui a 60 minutos. Vou dar um tempinho maior, toma uma aguinha aí, esfria a cabeça e dá uma pensada nessas questões, que não tem questões fora do contexto, não. As questões são para preencher as lacunas da aula, tá bom? São contas que não foram feitas. Olá, meus queridos, estamos de volta. Vou organizar aqui. Então, olá. Então, vamos discutir algumas questões e também algumas dúvidas. Estão me ouvindo bem? Sim. Pronto. Então, vamos discutir algumas questões, algumas dúvidas da teoria, tá certo? As questões de hoje, vou até compartilhar logo aqui, elas são coisas que eu falei durante a aula, é apenas para a gente preencher os detalhes. Não estou com elas abertas aqui, não? Está aberta aqui. É apenas para nós preenchermos os detalhes das contas. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, aí a gente começa o... Oxente, cadê aqui o... Deixa eu deixar aqui assim, agora sim.
Pronto, pessoal, tá aparecendo, né? Não, comecei agora, Gustavo. Gustavo está pedindo perdão pelo atraso. Não, comecei agora. Eu acabei de entrar, faz 1 minuto. Eu nem comecei ainda a discussão, certo? Então, pessoal, antes de olhar para as questões da lista, tá certo? Queria saber se tem algum comentário, tem algum questionamento sobre algum ponto da aula de hoje que não ficou claro. Vocês podem comentar, ou se não houver, a gente já pode partir. A questão 1 inteira basicamente está no slide. O que eu quero é simplesmente, como são ideias novas, eu quero simplesmente que vocês escrevam, tá certo? O objetivo dessas questões que nós fazemos logo em seguida da aula teórica, é de fato para sedimentar o que foi dito na aula, entendeu? Então tem algumas coisas que eu falei lá, eu acredito que vocês compreenderam a ideia central, mas na hora que a pessoa pega para escrever, a pessoa pode sentir dificuldade. Uma coisa é compreender a ideia e outra coisa é a pessoa ter a capacidade de escrever, que requer treinamento, tá certo? Então, podem falar aí, pessoal. Dúvidas, eu tenho a ideia de fazer, mas eu não consigo. Como é que você faz isso aqui? Então, é um momento para vocês perguntarem, tá certo? Para a gente conversar. É uma conversa. Não se intimidem, não. Eu não vou ficar, fulano perguntou uma besteira. Não, pode perguntar o que você quiser. Não tem pergunta besta, não. Tá certo? Se a pessoa pergunta, é porque a pessoa não está entendendo, não é porque é simples. Tem alguma coisa que alguém queira? Professor, eu não me recordo se o senhor, nessa aula aqui, já tratou daquele problema 4 da lista passada. O senhor já tratou dele? Do problema 4 da lista passada? Isso, da lista de sala passada. Acho que foi a lista 5. De combinatória também, né? Isso, aquele da objeção. Certo. Da lista passada, eu posso colocar aqui. Ele é bem parecido. Deixa eu compartilhar aqui. Paulo está falando aí que tem uma dúvida também. Deixa eu responder a primeira. Só não pode ligar o microfone, né, Paulo? Então você pode digitar aqui, Paulo. Digita aqui no chat mesmo a sua questão. E a gente olha. Eu vou primeiro, vou abrir aqui a lista da semana passada. É na lista de sala, deve ser na lista 5, né, Almi? Isso? Isso. Deixa eu abrir aqui álgebra linear, aula 3. Vamos abrir aqui a lista 5 para ver. Lista 5. Inclusive, nós já estamos com a resolução da lista 5. Eu vou compartilhar ela com vocês aqui. Vamos ver se vai aparecer aqui para vocês já. Pronto, já está aparecendo. Está aparecendo para vocês aí, né? O problema 4, de quantas maneiras é possível subir uma escada com N degraus, pisando em 1 ou 2 degraus de cada vez? Todo mundo está vendo isso? Essa questão, ela é muito semelhante à questão que eu fiz hoje, aquela de pintar as faixas. É muito semelhante, inclusive a resposta é bem parecida. Então, aproveita, eu vou dar uma explicação nela aqui. Aproveita, quem ainda não compreendeu muito bem aquela questão da pintura das faixas, a pessoa pode revisar aqui e tentar entender melhor aquela questão das faixas. A questão diz assim: de quantas maneiras é possível subir uma escada com N degraus, pisando em 1 ou 2 degraus de cada vez? Certo? Você vai subir a escada, você pode subir de maneira usual, que é degrau por degrau, né? 1 de cada vez, ou você pode subir feito uma pessoa, às vezes está mais apressada, né? A pessoa sobe um degrau, digamos, comum, depois pega 2. Então, de quantas maneiras você pode subir a escada de N degraus, supondo que você pode subir de 1 em 1, ou você pode dar passos de 2 degraus. Tá claro, né, a questão?
Então, vamos lá. Qual é a solução que eu apresentei aqui? Ó? Considerando uma escada com n degraus, eu chamei de xn, seja xn, o número de maneiras distintas de subir a escada com n degraus, pisando em um ou 2 degraus de cada vez. Então, o xn, pessoal, é exatamente o que eu quero saber, que é a quantidade de maneiras distintas de subir a escada, ou de um em um degrau, ou, sendo permitido, em algum momento que você desejar, dar um passo de 2 degraus. Beleza? Então, vamos raciocinar indutivamente. O que é que vamos fazer? Primeiro, vamos pensar se o n é 1. O n, lembre-se que é o número de degraus. Então, se você só tem uma escada com um degrau, de quantas maneiras você pode subir essa escada, sendo que você sobe de um em um, ou é permitido subir em algum momento 2 degraus, caso você deseje. Se a escada, meus amigos, só tem um degrau, só tem uma maneira de subir, que é subir o único degrau que ela tem. Portanto, quando n é 1, né, no caso em que n é 1, xn seria o x1, né? O xn, como n é 1, é o x1. O xn é 1 também. Pois, nesse caso, só existe uma única maneira de subir a escada, que é subir o único degrau que existe, que é subir o seu único degrau. Todo mundo concorda que, no caso de um degrau, só vai ter uma maneira de subir a escada? Sim. Pronto. Aí, agora, imagina que a escada tenha 2 degraus. Pergunto para vocês, pessoal, se a escada tiver 2 degraus, de quantas maneiras eu posso subi-la? De 2. Quais são as 2 maneiras? Eu posso subir o primeiro e depois o segundo, cheguei ao topo da escada, ou eu posso subir os 2 degraus que ela possui de uma única vez, que também é permitido, não é? Então, para uma escada de 2 degraus, existem 2 possibilidades. Tranquilo? Se a escada tiver 3 degraus, quais são as possibilidades? Eu posso subir o primeiro, o segundo e o terceiro, é uma possibilidade. Eu posso subir 2 e depois subir 1, é outra possibilidade. Ou eu posso subir 1 e depois subir 2. Portanto, para uma escada de 3 degraus, existem 3 possibilidades, o que faz com que o x3 seja 3. Tá certo? Então, se nós começarmos a investigar essa sequência, veja, o x1 vale 1, o x2 vale 2, o x3 vale 3. Esses caras, eles são os termos F2, F3 e F4 da sequência de Fibonacci, né, pessoal? A sequência de Fibonacci, ela é como? O F0 é 0, o F1 é 1, o F2 é 1, o F3 é 2, o F4 é 3, não é assim? Então, esses caras, eles são termos da sequência de Fibonacci. Então, de repente, você pode tentar provar que essa sequência xn, que dá o número de maneiras de subir a escada, ela é uma sequência tipo Fibonacci, né? Se você observar, o x1, ele vai ser o F2. O x2, ele vai ser o F3. O x3, pessoal, que vale 3, ele corresponde ao F4. Isso sugere, isso não prova, mas isso sugere que o xn, de repente, possa ser igual ao fn mais 1, concorda? Que o x1 é o F2, o x2 é o F3, o x3 é o F4, então isso gera a conjectura, você ainda não sabe se é verdade, que o xn, de repente, possa ser o fn mais 1. Para provar que isso é verdade, você vai simplesmente provar que a sequência xn, ela é uma sequência tipo Fibonacci. E o que é tipo Fibonacci? É uma sequência em que, para obter um termo, você vai poder simplesmente adicionar os 2 termos imediatamente anteriores. Então, é isso que nós vamos ter que provar, tá certo? E como é que nós vamos provar isso? Nós vamos provar isso da seguinte maneira, vamos lá. Até esse ponto, pessoal, deixa eu olhar aqui, como eu digo sempre, deixa eu olhar para vocês. Até esse ponto, vocês entenderam a resolução? Está clara?
Então, agora nós vamos tentar provar que o xn é uma sequência tipo Fibonacci. Se provar isso, acabou. Ser tipo Fibonacci significa que, para obter um termo, a partir do terceiro, você simplesmente adiciona os dois termos imediatamente anteriores. Tranquilo? E como é que nós fizemos isso? Repara bem, ó. De fato, acompanha a redação aqui, de fato. Se considerarmos uma escada com n mais 1 degraus, inicialmente podemos ir do degrau 1, inicialmente podemos ir para o degrau 1 ou para o degrau 2. Imagina que na sua frente tem uma escada com n mais 1 degraus. Então você vai começar a subir. Ao começar a subir, você pode ir para o degrau 1 ou, como você pode subir os degraus de 2 em 2, você poderia ir para o degrau 2. Tem duas possibilidades. Então, vamos considerar essas possibilidades separadamente. Imagine que, inicialmente, você vai para o degrau 1. Você tá na base da escada e você vai para o degrau 1. Pessoal, como eu estou imaginando a minha escada com n mais 1 degraus, se eu agora estou no degrau 1, ainda faltam eu vencer n degraus, né? Porque são n menos 1 degraus. Eu já subi 1, faltam n degraus. E de quantas maneiras eu posso subir os n degraus? Xn maneiras. Xn é o número de maneiras para eu subir n degraus. Ok? E se inicialmente nós tivéssemos ido para o degrau 2? Se inicialmente nós tivéssemos ido para o degrau 2, ainda faltariam quantos degraus? Eram n menos 1. Se eu tivesse subido de início para o 2, então fica n menos 1 menos 2, vai dar n menos 1. Então, no momento em que eu subo inicialmente já para o degrau 2, eu pulo logo 2 degraus e fico no degrau 2, eu ainda tenho que vencer n menos 1 degraus. Mas de quantas maneiras eu posso subir n menos 1 degraus? Xn menos 1. Portanto, o total de maneiras de subir uma escada com n mais 1 degraus é o total de maneiras de subir uma escada com n, que é quando eu subi o primeiro apenas 1 degrau, mais o total de maneiras de subir uma escada com n menos 1 degraus, que é quando o primeiro passo foi de 2 degraus. Isso mostra que o xn mais 1 é o xn mais o xn menos 1. Em outras palavras, isso mostra que a nossa sequência xn ela é uma sequência tipo Fibonacci. Se ela é tipo Fibonacci, então o xn mais 1, né? O xn vai ser o fn mais 1, né? Porque o x1 era o f2. O x2 era o F3, o x3 era o F4. Então, o xn, já que a sequência x obedece à mesma lei de formação da sequência de Fibonacci, ela é uma sequência tipo Fibonacci, então o xn vai ser o fn mais 1. Aí eu simplesmente pego a fórmula de Binet e troco o n, né, por n mais 1. Na fórmula de Binet, aqui onde tinha n, eu simplesmente coloco n mais 1, e isso aqui vai dar o total de maneiras de subir os n degraus da escada, supondo que eu posso subir os degraus de 1 em 1, ou posso, em momentos que eu desejar, subir 2 degraus de uma vez. Ok, meus amigos? Tudo bem? Deu para entender aí, Almir? Sim, sim. Você que perguntou. É basicamente a mesma questão da aula, aquela de pintar as faixas, né? Só muda assim o contexto, mas a solução é basicamente a mesma. Sofia, realmente bem parecida com a solução da outra questão, né? Creio que essa aqui seja até um pouco mais simples de pensar na solução. Eu acho, Almir, que não é nem que seja mais simples, eu acho porque agora nós já vimos aquela e já estamos mais acostumados com a ideia, mas é basicamente igual, entendeu? É igual mesmo. Talvez vocês já tenham achado mais simples porque já tinham visto aquela e já tinham pego a ideia. Tranquilo? Vamos ver aqui o Paulo. Paulo colocou aqui umas coisas, né? Professor, a dúvida é a seguinte: no primeiro slide do começo da aula, o senhor afirma que a dimensão da base é, e após isso o senhor prova, mas como o senhor chegou à conclusão previamente que a base tinha dimensão 2?
Certo. Eu vou explicar. O problema aí, Cauã, professor, o problema dos acentos é semelhante. Acho que na lista de casa, eu não lembro. Na lista de casa da semana passada, eu coloquei um outro problema de combinatória, que é dos acentos num cinema, né? Parece que o cara é semelhante, é semelhante. Isso mesmo, Cauã, é bem semelhante. O raciocínio é muito parecido, tá bom? Vocês entenderem, a conexão do Paulo caiu, ó. Paulo não está aqui não mais. Eu ia respondê-lo agora. Paulo voltou. Não, saiu. Eu vou explicar aqui. A dúvida do Paulo é como eu cheguei que tinha dimensão 2. Paulo voltou. Paulo, vamos lá. Vou explicar para você por que tem dimensão 2, né? Deixa eu tirar esse compartilhamento. Não precisa nem tirar. Vou abrir aqui os slides. Já é da aula de hoje, que é a aula 4. Álgebra linear, aula 4. Deixa eu abrir aqui os slides de hoje. Algumas correçõezinhas dos slides, né? Depois eu vou ajeitar e subir para lá corrigido. Essas correções, elas vão acontecer. Vou responder o Paulo. Eu olho você, tá, Gustavo? Bem rapidinho. Vou responder aqui o Paulo. Ele queria saber como é que eu concluí que a dimensão do espaço W era 2. Ó. Deixa eu lembrar aqui rapidinho. Aqui. Pronto. Já estão aparecendo aí os slides. Foram os slides da aula de hoje. Vou repetir a ideia e tentar falar mais devagar. Primeira coisa, vou falar para o Paulo, mas também para os demais. Primeira coisa que eu fiz foi considerar o espaço vetorial das sequências infinitas. O que são as sequências infinitas? São as sequências que têm infinitos termos. x1, x0, x1, x2, x3, não acaba, tem infinitos termos. Quando você pega o conjunto de todas as sequências que têm infinitos termos, e esses termos são números reais, esse conjunto ele forma um espaço vetorial. Não é? Eu até comentei na aula de hoje como é que faz as operações, como é que faz a adição de duas sequências. Se adiciona os elementos que estão nas mesmas posições. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro, e assim por diante. Como é que multiplica por escalar? Se você pega uma sequência e você quer multiplicar, vamos supor, por 5, você multiplica cada elemento da sequência por 5. O conjunto das sequências de números reais com infinitos termos, equipado com essa soma que eu falei, elemento com elemento da mesma posição, e equipado com essa multiplicação por escalar, onde você multiplica cada elemento da sequência pelo escalar, pelo número, é um espaço vetorial. Nesse espaço vetorial, eu peguei um subespaço, que é o W, pessoal. Tá certo? Peguei um subespaço, que é o W. E quem é o W? W é o subespaço desse espaço vetorial das sequências com infinitos termos, que são as sequências que eu chamo de tipo Fibonacci. O que significa tipo Fibonacci? Que quando você define quem é o primeiro termo e quem é o segundo, a partir daí você consegue definir a sequência toda como, a partir do terceiro termo, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, W é o subespaço das sequências UN, que eu marquei aqui de amarelo, ó, tal que o U0 é igual a A, lembra que eu falei que está faltando o igual aqui, né? E o U1 é igual a B. E, além disso, o UN mais 2 é igual ao UN mais 1 mais o UN a partir do terceiro termo. Tá certo? Essas sequências desse tipo, que você define os dois primeiros termos e que obedecem essa lei de recorrência, são chamadas sequências tipo Fibonacci. A sequência de Fibonacci é um caso particular quando o primeiro termo vale 0 e o segundo termo vale 1. É um caso particular. Mas, em geral, para qualquer A e para qualquer B, você diz que a sequência ela é tipo Fibonacci.
Então, eu considerei aqui um subespaço, que é o subespaço dessas sequências. Ele me perguntou, Paulo, como é que eu descobri que a dimensão é 2? Eu descobri que a dimensão é 2 da seguinte maneira, Paulo, acompanha aqui. Ó. Imagina que se o 0 vale A e que o 1 vale B, então eu começo a fabricar a sequência. O primeiro termo é A, que é o termo de ordem 0, e o segundo termo, que é o termo de ordem 1, é B. Como essa sequência é tipo Fibonacci, então o que é que você vai fazer? A partir do terceiro termo, o valor dele é a soma dos dois termos que vem imediatamente antes a ele. Então, o terceiro termo é o primeiro mais o segundo, vai ficar A mais B. O quarto termo, ele vai ser o terceiro mais o segundo, vai ficar B somado com A mais B, vai dar A mais 2B. E assim sucessivamente. Ó, o próximo termo vai ser a soma dos dois imediatamente anteriores, é A mais 2B com A mais B, vai dar 2A mais 3B, e aí vai. Aí o que é que acontece? Você percebe aqui, ó, que no momento que eu tenho A e eu tenho B, eu tenho todos os demais termos da sequência. Então eu posso fazer o seguinte, como o A aparece aqui em algumas posições e o B também, eu posso colocar o A como se fosse em evidência aqui fora. Tá bom? Então vai ficar A vezes. Aí você vai olhar o seguinte, aonde o A aparecer, você vai olhar para o coeficiente dele. Por exemplo, o A aparece aqui na primeira posição. Ele aparece com coeficiente 1. Então, você deixa o A aqui em evidência e na primeira posição você põe 1. Na segunda posição, você não tem o A, você tem o B. Se não tem o A, então o A na segunda posição tem coeficiente 0. Porque B é a mesma coisa de 0 vezes A mais B, né? Então, é como se o A tivesse coeficiente 0. O A tem na terceira posição? Tem. Qual é o coeficiente dele? É 1. O A tem na quarta posição? Tem. Qual é o coeficiente dele? É 1. E assim por diante. Na próxima posição, o coeficiente do A é 2. Ó. E eu faço a mesma coisa com o B. O B não tem na primeira posição, portanto é 0. O B na segunda posição tem coeficiente 1, portanto é 1. O B na terceira posição tem coeficiente 1 de novo, então é 1 de novo, e aí vai. Então, pessoal, essa sequência original, ela pode ser escrita como sendo um número vezes essa sequência, um número, que é o B, vezes essa sequência. Significa dizer que essa sequência e essa sequência aqui, elas geram o W. O que significa gerar o W? Qualquer sequência de W pode ser escrita como uma combinação linear dessas duas. Então, essas sequências, elas formam um gerador de W. Aqui, ó, essas sequências, elas geram W. Gerar significa que qualquer sequência de W pode ser escrita como uma combinação dessas duas. Só que para ser base é preciso mais do que gerar, é preciso gerar e ser LI, tá certo? Além disso, elas são LI, ó. Então eu peguei uma combinação linear das duas sequências, é a primeira sequência vezes um número que eu chamei de alfa, mais a segunda sequência vezes um número que eu chamei de beta, igual a 0. Mas não é o número 0, é o 0 do espaço vetorial. Só que nesse momento, o espaço vetorial que nós estamos trabalhando é o espaço das sequências. Então tem que pegar o 0 das sequências. Aí quando você faz essas contas aqui, você vai perceber que o alfa é 0 e que o beta é 0. Portanto, os coeficientes da combinação linear, que são o alfa e o beta, são nulos. Quando você pega uma combinação linear de vetores, dando o vetor 0, e isso obriga que os coeficientes sejam nulos, é porque os vetores que você tem são LI. Então, essas duas sequências, elas são LI, porque a combinação linear dando 0 provocou os coeficientes serem 0, e elas geram um conjunto de geradores, que LI é uma base, e a dimensão da base é a quantidade de vetores que tem na base. Então, a base tem 2 vetores, que é essa sequência e essa. Por isso que a dimensão de W é 2. Tá certo? Não sei se era isso, Paulo. É mais ou menos o que eu já tinha dito na aula, eu sei, mas talvez não tivesse ficado claro. Tá certo? Paulo, que me perguntou,
É isso, mais ou menos? Não. Pronto, é isso. Tá bom? Então a dimensão de W é 2. Porque tem dois vetores que geram. Gerar significa qualquer vetor de W, a combinação deles dois. Combinação linear. E eles são LI. Se gera e é LI, é a base. É uma base. Tá bom? E a quantidade de vetores da base, que são 2, é a dimensão. Vamos ver Gustavo aqui, ó. Gustavo Lima. Sobre o item B da primeira questão da lista 6, aula passada, eu não tinha encontrado nenhuma solução para ela. Mas depois descobri uma forma de resolver ela usando módulos. É a questão em que deve encontrar o mesmo valor de n para Fn ser divisível por 100. Deixa eu dar uma olhada aqui a lista 6. A lista 6 é a lista de casa, né? Mas vou dar uma olhada. Deixa eu abrir aqui. Bem rapidinho aqui, Gustavo. Lista, aula 3, lista 6. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui para ficar melhor de ver. Lista 6. Deixa eu olhar aqui de novo qual é a questão que ele falou. Sobre o item B da primeira questão. Aqui. Item B da primeira questão. Deixa eu colocar aqui. Item B. Encontre o menor valor de n para o qual Fn seja divisível por 100. Encontre o menor valor de n de maneira que o Fn seja divisível por 100. Deixa eu ver aqui qual é a ideia dele. Todo mundo está vendo, né? Essa aqui ele quer um comentário sobre essa questão B aqui. Ó. Encontre o menor valor de n para que Fn seja divisível por 100. Gustavo disse que usou módulos. Eu teria que ver, Gustavo, assim... Sim, tá certo. Usou módulos, quer dizer, usou congruências, não é isso, Gustavo? Módulos que você fala é congruente. Tudo bem, pode ser sim. Lembra que nós vimos o conceito de congruência lá na primeira aula, não foi? Quando eu fui introduzir a ideia de corpos, eu falei sobre os corpos finitos. Então a ideia aí é usar congruência. Você pode usar congruência, sim. Pode sim. Conseguiu fazer, Gustavo, até o final? Conseguiu, que ótimo. Vocês podem trocar informações entre si também, obviamente. Não podem, vocês devem trocar informações, tá, pessoal? Do mesmo jeito que a gente está fazendo aqui esse encontro com uma conversa sobre as questões, vocês podem marcar entre vocês. Não sei se todos, acho que nem todos estão na mesma cidade, né? Nem todos estão em Alagoas. Nem todos estão em Maceió, aliás, em Alagoas eu acho que a maioria está, mas em Maceió nem todos estão, mas vocês podem, no grupo, podem postar. Sou paraense, Gustavo. Tá no Pará, Gustavo? Tá longe, hein? Tá longe. Eu estive aí no Pará outro ano. Tá bom. Tá certo, não tem problema não. Beleza. Mas pode sim, pode usar congruências, tá certo? Olha, gente, nas questões, há pouco, quando eu dei uma hora para vocês pensarem e dar uma olhada nas questões, acho que foi o Almi, me perguntou se poderia usar, numa das questões, poderia usar autovalores e autovetores. Caso vocês conheçam, pode usar qualquer ferramenta. Não é obrigado a usar as ferramentas... Só as ferramentas que eu apresentei, não. Tá bom, pessoal? Vocês fiquem à vontade. Desde que sejam coisas coerentes, corretas, não tem problema nenhum. O que mais, pessoal? Vocês querem perguntar mais alguma coisa dessas listas anteriores aí, ou da lista de hoje? Acho que a lista de hoje acabou. A lista 7, né? A lista de hoje acabou ficando mais ou menos tranquila depois da aula, que eu não coloquei nada de diferente, é mais para você fixar realmente os conceitos da aula. Mas mesmo assim, estou aqui à disposição.
Me digam aí, pessoal. Deixar vocês falarem um pouquinho, só eu falo, né? A lista de hoje foi bem fácil. Tá tranquilo. O item A leva ao B, exatamente. Eu construí a lista tentando encadear a sequência para que ficasse mais fácil. Tá certo? Né? Olha, essa lista foi até bom aí, o Gustavo disse assim, né? A lista de hoje foi bem fácil. Essa lista não é bem fácil. Ela é fácil porque nós estamos no contexto da discussão. Se você pegar essa lista e, sei lá, você pega um aluno que não está fazendo aqui o nosso curso, está fazendo o curso de álgebra linear, mas não está nesse contexto. Você põe para ele, ele vai sentir dificuldade. Fora a primeira questão, praticamente tudo está no slide. Eu queria que vocês fizessem bem direitinho, pessoal. Essa segunda questão, eu sei que eu fiz uma boa parte dela, mas eu queria uma coisa que eu queria que vocês fizessem com calma. Não precisa ser agora, não. Depois, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível. É esse item C aqui, ó, que não está feito lá nos slides, né? Que é o item que você acha essas constantes alfa e beta. Eu queria que vocês dessem um treino nisso. Vê se vocês fazem depois com calma, né? Você achou aquele R1 e aquele R2, que nós mostramos lá nos slides, e você vai pegar a sequência de Fibonacci e vai escrever como uma combinação linear daquelas duas sequências. A primeira sequência é a sequência que tem as potências de R1, e a segunda sequência é a sequência que tem as potências de R2. É muito interessante, é muito bonita essa ideia. Uma ideia bem curiosa de achar Fibonacci. Tá certo? O que mais, pessoal? Tem mais alguma coisa? Cauã, acho muito legal os problemas que o senhor traz. Geralmente, os problemas de livros do superior são muito aplique, use, prove. E os problemas que o senhor traz são mais olímpicos, mais singelos. Obrigado, Cauã. A gente tenta os problemas aí que sejam mais atrativos. Na próxima semana, nós vamos continuar com as aplicações de álgebra linear. Nós vamos sair desse universo da sequência de Fibonacci e vamos tentar entrar em um outro contexto de álgebra linear, que, se não me engano, é o contexto do produto interno. Vamos ter uma outra aplicação, que são os clubes de Odd-Tal, que na verdade, é um probleminha curioso, e que, se não me falha a memória, vai necessitar da ideia de produto interno. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Se não há mais nada, aí nós podemos encerrar. Aí vocês que... Temos ainda 10 minutinhos, se vocês quiserem. Pronto. Então podemos encerrar, né, aqui. Gente, é um prazer imenso estar com vocês, tá bom? Não... Escrevam. Matemática tem que ser escrita, tá certo? A matemática, ela não entra na pessoa pelos olhos, não. Ela entra pelo braço. Então, você tem que escrever as coisas. Você não estuda matemática como outras disciplinas, que você vai ler o livro e... entendi, estou estudando biologia. Então, eu vou ler aquela teoria, vou entender as coisas, quando me perguntarem, eu tenho a ideia. Não, não é isso. Às vezes, em matemática, você tem a ideia, mas se você não tiver treinado a escrita, você não consegue executar a ideia. É muito importante. Tá bom, pessoal. Prazer enorme estar com vocês. Nos vemos ao vivo na próxima quarta-feira, no horário de sempre. Lembrando a vocês dos exercícios, tanto os de sala quanto os de casa. Tá bom? Professor, leio em biologia e não entendo nada. Tá certo, eu dei só um exemplo. Quando eu era aluno do ensino médio, eu gostava muito de biologia, muito mesmo. Eu adorava. Mas tá bom. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês e ficamos até a próxima. Tchau, tchau.
parar a gravação. Tchau, professor. Obrigado pela aula. Nada. Você tá com... Valeu, Tchau. professor. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Até a próxima.